Olá, o Sempre Feliz começa agora. Quais estratégias você usa para levar a palavra de Deus? Existe uma organização que nasceu no Canadá e chegou no Brasil em 2018 com uma missão muito forte: treinar pessoas para levarem o evangelho aos povos não alcançados. Eles estão fazendo a parte deles e muito bem. É a equipe da Share World Global. Estou aqui com o gerente-geral Arthur Borges, com a secretária executiva Mirtz Pereira e com a coordenadora ministerial Kátia Avelino. Que alegria estar recebendo vocês! Fico muito feliz e eu sei que a gente tem muita coisa para compartilhar. Sim. Correto? Vocês estão animados para poder dividir isso com a gente? Muito. Com certeza. Então tá ótimo, porque eu tô esperançosa, porque eu já conversei um pouquinho com vocês, mas eu acredito que tem muito mais para a gente dividir com o telespectador. E na cozinha tem mais um integrante do Share World Global, Jonathan Losnar. Nossa, que sobrenome bonito, hein? É de onde que é esse sobrenome? Ele é austríaco, na verdade, né? Olha! É austríaco. Muito chique. E conta pra gente o que você vai fazer hoje. Hoje eu vou fazer um stuffed chicken, que é o quê? Um frango recheado, né? Então eu vou desossar, vou ensinar como desossa a coxa sobre coxa. Vamos recheá-la. É um alimento diário que você pode fazer todo dia, bem simples. Então o pessoal vai esperar, porque a gente vai... Tá bom. Primeiro, eu sei que vocês realizaram um evento no último sábado e a gente vai poder conferir essa reportagem. Fique aí comigo, porque o Sempre Feliz já está no ar. Já vamos começar na cozinha? A receita de hoje é stuffed chicken, ou coxa de frango recheada. Mobilizador ministerial. Me explica o que é isso, Jonathan. É onde a gente visita as igrejas, despertando e acendendo a chama para o evangelismo. Uau! Então, além de nos ensinar isso, você vai ter muita coisa para compartilhar com a gente lá no sofá. Com certeza. Mas antes, vamos explicar como que funciona essa receita e, principalmente, de onde que vem essa inspiração? O stuffed chicken, ele é famoso nos Estados Unidos, né? Na minha cidade, Springfield, Missouri, eles fazem bastante. E agora eles estão usando bastante em açougues, já deixam pronto para usar em casa, né? Para facilitar a vida do dia a dia. Posso começar? Posso tirar uma curiosidade? Pode. Você nasceu nos Estados Unidos, Isso. mas seu português é perfeito. Isso, minha mãe falou sempre português comigo desde pequeno, né? Então, Dica para todos os pais e mães. Então, vamos lá. Vamos lá? Então, ó, vocês vão pegar a coxa sobre coxa, ela inteira, ela tá com o osso. O que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que desossar, tá? Então, ó, pegando a parte aqui, vocês vão ter que abrir. Pode passar umas 3 vezes a faca para abrir bem. Até tirar toda a pelinha. E aí, ó, pinça, gira e desossado, certo? O que acontece? A pele da coxinha, ela vai ficar segurando e a gente vai rechear isso daqui. Então, ó, eu vou cortar ela em 2 partes, separar a sobrecoxa da coxinha, tá? Com a sobrecoxa, lembra o nosso famoso bife à rolê? Né? Demais. Lembra? Então, a gente pode fazer um bife à rolê de frango com a sobrecoxa. Eu vou desossar ela depois. Mas primeiro eu vou pegar a coxinha. Então, ó, ela já está desossada. Ela já está pronta para receber o recheio. Então, ó, eu cortei o bacon em quadradinhos, a calabresa em quadradinhos, temos alho, cenoura, vagem, limão, tá? Já espremido. Limão siciliano ou pode ser o... Pode ser qualquer um que tiver em casa, Tá. não tem importância. E
pimenta, tá? Aí a pimenta fica a gosto, tá? Você pode usar a pimenta que você quiser, tá bom? Então, ó, lembra? Cortei um quadradinho, você vai colocar lá bem simples. A pele mesmo já vai segurar. Eu gosto muito de bacon, Eu então também. eu vou dar uma recheada no bacon aqui, né? Pra ficar bem gostoso. E dá uma sensação de defumado com né? bacon. E ó, calabresa, tá? E cenoura. Ó, pode ver que cabe tudo, tá vendo? E ele vai segurando bem, ó. Fica uma coxinha recheada. E a vagem, tá? Vou separar. E agora, a sobrecoxa, como que funciona? Ela vai ficar um ossinho aqui no meio, certo? Então, eu vou só apenas na sequência do osso, estar retirando a carne que está em volta. Você pode passar por baixo do osso se você tiver prática, senão só vai tirando a carne para não se machucar, tá? Não, e essa sua técnica toda, conta aí, onde que você aprendeu? Ah, na vida. Na verdade, eu trabalhei em um butcher place, né? Que é o quê? É uma casa de carnes. E acabei aprendendo lá com eles isso daqui. Então, mas como é muito simples, dá para ser feito em casa, tá? Não, e você tem tá tornando dúvida. ainda mais simples. É, que bom. Geralmente, o tradicional vai acompanhar ou com batatas, né? Pode até cortar batata doce em rodelas e pôr, enfeitar, né, o prato. Ou o simples arroz do dia a dia, né? O arroz feijão mais o frango recheado. Então, ó, já está desossado, tá? Vou colocar aqui do lado. Então, como que ele ficou? Ele ficou um bife desossado, igual o nosso bife a rolê. Você vai pegar em tiras agora, tá? O bacon tá em tiras. Calabresa em tiras. A vagem em tiras e a cenoura. Bem colorido também. Isso. Procura cortar bem fininho todos eles para poder enrolar melhor, tá? Você vai pegar, enrolar igual o bife a rolê mesmo. O bom é que esse daqui não precisa ficar na pressão, né? Vai ao forno. Então é mais rápido e mais simples de fazer. Você vai pegar o palitinho de dente, ou se tiver aquela cordinha de alimento, você pode enrolar com a cordinha de alimentos, tá? Cruza os dois lados, tenha certeza disso para ele não abrir depois. E bom aí... que o que você está falando já tem dois pratos diferenciados. Isso é legal. Você pode tanto congelar um, né, e usar o outro, ou deixar para o dia seguinte, né? Então, tem a opção de dois pratos aí. Bem prático para a gente que prático. chega em casa, na correria. Isso. Então, essa é a ideia, né? Deixar bem simples para o pessoal. Aí, eu vou assar os dois juntos hoje, só para vocês entenderem, tá? Então, ó, fazendo essa parte da desosse e do recheio, só licença aqui, vamos pegar o alho, pode passar bem em cima. Eu gosto de alho, então eu boto Eu acho que a maioria, bastante. alho sempre dá aquele tempero Dá, especial. dá. É a base, né? E aí o sal. Pode caprichar no sal, porque a pele às vezes segura muito o sal, tá? Então, conforme vai assando, você vai perdendo um pouco do sal. E o limão que já está espremido, tá? Joga em cima. Eu gosto muito do limão, então eu coloco bastante mesmo. Depois que tá assim, dá uma viradinha, uma boa molhada no frango e tá pronto para ir pro forno. Importante, o azeite para dar aquela corzinha no final, tá? Arthur, como é que tá aí? Vocês já experimentaram essa coxa aqui do Jonathan? Não, nunca, vai ser a primeira vez. Sério? Como vocês não estão aproveitando essa dica aqui? Tem sido uma surpresa, eu diria, Lourenço. Eu não sabia que ele tinha tanto talento culinário. Não, então a gente vai experimentar hoje. Sim. Tá Legal. vendo? A gente descobre, ó, tô dando a dica Legal. aqui. Então, ó, tá pronto para ir pro forno, tá? Aí você pode ou fazer o arroz, ou colocar já a batata doce, ou a própria batata comum, né?
junto e quanto levar tempo? ao forno. Ó, se for um forno elétrico, vai ficar mais de 50 minutos, tá? Agora, se for um forno a gás, o tradicional nosso de casa, de 40 a 45 minutos. É o tempo tradicional que a gente... de forno. Perfeito, tá? então. Eu acho que já está pré-aquecido, então já vou colocar aqui. Vamos lá. Para que a gente possa comer depois. Então, a gente vai agora para a receita. Experimentem, anotem tudo, porque logo mais a gente vai experimentar essa delícia que a gente está trazendo aqui no programa. Eu tô ansiosa por esses minutinhos para a gente poder experimentar o frango. Mas isso vai ser no próximo bloco. Tá bom. Porque eu fiquei sabendo que vocês fizeram um treinamento aqui em Belo Horizonte. Sim. A Share World Global, organização mundial sediada no Canadá, realizou um treinamento em Belo Horizonte para líderes e pastores. Vamos ver como foi. O Brasil tem sido uma das prioridades da Share World Global. Através de parcerias com igrejas locais, o país tem sido impactado pela organização com o treinamento evangelístico oferecido gratuitamente. Nós já treinamos mais de 2.100 pessoas no Brasil, em mais de 10 estados, e hoje nós temos 165 igrejas parceiras, sem contar esse treinamento que a gente vai fazer aqui em BH, que com certeza vai alcançar muitas outras igrejas também. O evento, que reúne dezenas de pessoas aqui em Belo Horizonte, busca incentivar pastores e líderes de igrejas em vários locais a levarem para suas comunidades um cristianismo prático. Se você é cristão e você não sente esse anseio de compartilhar a sua fé, talvez você precise de um teste de paternidade. Saber de fato se você é filho de Deus, se já nasceu novamente. Porque uma vez que você nasceu novamente, não tem como. Essa verdade transforma a sua vida, você vai transbordar com ela. Antes de tudo começar, a expectativa é grande. Expectativa a 1000, né? A gente sabe que é o tempo mesmo da gente despertar nessa nação o evangelismo e, assim, alcançar os jovens, né? Ressuscitar a velha prática do evangelismo pessoal é algo extraordinário para nós, né? Nós temos uma geração nova
em nossas igrejas. Foi uma proposta muito boa de vir conhecer, né, aprender para que a gente possa expandir o reino. Eu acredito que a gente tem que ter muito domínio, né, sobre aquilo e nada melhor do que, sabe, receber de pessoas que têm propriedade para falar, para expandir nosso conhecimento. Então, a minha expectativa é muito alta para estar aqui hoje. A gente está aqui para poder agregar conhecimento, desenvolver algumas experiências com os irmãos aqui. O evento ele se chama Ignite, que é a ideia de acender, né, de começar ali uma ignição. Aí a gente vai apresentar o ministério da Share Word, explicar qual é o nosso propósito, por que a gente está no Brasil, como é que a gente faz parceria com a igreja local. O treinamento ele consiste em uma sistematização bastante didática a respeito do evangelismo relacional. Não é um treinamento teológico, é um treinamento prático de como você, no seu dia a dia, aproveitando as oportunidades do seu dia a dia, você se relaciona intencionalmente com alguém que não conhece Jesus, com o objetivo de falar de Jesus para essa pessoa. Após o evento, a expectativa muda. O que fica é a vontade ainda maior de compartilhar as boas novas do Senhor. Agora, de forma mais pessoal e estratégica. A gente conseguiu ser muito edificado aqui para essas pessoas e eu creio muito que tem um novo tempo aí para ser liberado, então eu acredito que quanto mais bagagem a gente conseguir, agora é colocar tudo isso em prática. Aprendemos coisas que até então nós não conhecíamos, né? Fomos agora agraciados por um tempo precioso, com conhecimento. Agora é colocar em prática, é reunir a nossa igreja local, é reunir os irmãos e compartilhar esse evangelho lindo de Cristo Jesus. Nos próximos meses, próximas semanas, propriamente dito, haja o treinamento e a implantação, tudo que a gente aprendeu. Eu já compartilhei para algumas ovelhas, recebemos um material aqui muito rico e creio que eles também vão receber aquilo que nós recebemos agora. A missão é árdua, mas a recompensa vence o cansaço. Cansado, mas não para nunca. Não. Não pode parar, né? No céu a gente descansa. Share Word Global. Esse nome lindo tem feito muita coisa mundo afora e no Brasil. Vamos saber tudo agora com esse pessoal abençoado? Eu estou aqui com o gerente-geral Arthur Borges, com a secretária executiva Mirtz Pereira, com a coordenadora ministerial Kátia Avelino e com o mobilizador ministerial, o Jonathan Losbach. Vamos lá, Jonathan? Losnack. Que fez a receita do bloco anterior. Eu queria saber a primeira coisa, como surgiu esse projeto? Na verdade, ele surgiu já há muitos anos. A organização existe há 111 anos no Canadá. E surgiu de uma necessidade, Lorenza. O Canadá, para quem não sabe, é uma nação pós-cristã. Na sociedade canadense, eu moro lá há 10 anos, eles acham que o cristianismo é ultrapassado. Ele já foi testado, não deu certo e tem que ficar para trás. Eles são muito abertos a outras religiões, existe muita pluralidade e até porque o Canadá precisa de imigração, então eles recebem muito bem pessoas do mundo inteiro. O cristianismo é visto como a religião do homem europeu branco dominador, então não se tem tanto apreço por ela. As igrejas no Canadá sofrem com isso e essa organização surgiu lá para ajudar igrejas a criarem amor pelo evangelismo, para acender e alimentar uma chama, uma paixão por evangelismo dentro da igreja local. E para isso a gente criou uma série de ferramentas, eu trouxe algumas para mostrar para você hoje, e estamos em 47 países atualmente. O mais novo membro da família é o Brasil. Isso é uma honra. Eu me sinto assim, tão lisonjeada de poder estar conversando com vocês que levam a palavra a todo mundo. Isso é tão difícil porque às vezes a gente quer levar, mas a gente não sabe como. E vocês vêm quebrar esse paradigma. Sim. Eu acho isso muito interessante. Inclusive nos bastidores a gente estava a gente estava conversando e você me falou sobre uma atitude do Canadá em questão de uma independência do ministério de vocês. Você poderia explicar isso para a gente? Claro. Na verdade, a organização foi fundada no Canadá em 1911 pelos Gideões Internacionais, os famosos
Gideões que colocam as Bíblias nos hotéis, escolas, hospitais. Foi o primeiro ministério internacional dos Gideões de Massachusetts. Eles foram lá para o Canadá. Até hoje, os Gideões têm a patente do nome, né? Uma das supermarcas evangélicas são os Gideões. Todo mundo conhece os Gideões e o trabalho lindo que eles fazem. A gente criou um novo nome, que é a Share Word Global, compartilha a palavra globalmente, e mudou um pouquinho da ênfase do nosso trabalho. Ao invés de ser a distribuição bíblica, o que a gente ainda faz, mas num segundo passo, a ênfase atual é apoiar a igreja local no trabalho de evangelismo, para que ela faça um evangelismo mais simples, mais relevante e que apresente o evangelho de uma maneira engajante para a comunidade em volta. E tudo isso é feito sem nenhum custo para a igreja local, Lorenza. Os recursos são por hora, todos eles são levantados no Canadá e eles têm abençoado o ministério em 47 países. Me fala um pouquinho dos grandes feitos que esse projeto, esse ministério já realizou em outros países. Me conta um pouquinho. Eu vou começar com o nosso projeto mais recente, que é o Oriente Médio. Nós temos presença na África, no coração ali da África, países como Uganda, Quênia, Zâmbia, Malawi. Estamos no leste europeu, sul da Índia, espalhados aí pela América Latina. Para entrar no Oriente Médio é muito mais difícil. Você está falando de países como o Irã, onde a pena para conversão é a morte, né? Inclusive, um colega meu de trabalho, o nome dele é Noder Mohajer, ele é um refugiado do Irã para o Canadá, porque se converteu, a sentença saiu no julgamento, ele seria morto, ele conseguiu fugir do Irã e hoje é refugiado e trabalha com a gente lá na Share Word. Trabalhar nesses países não é fácil e a gente não tem todo o know-how, todo o conhecimento para fazer o melhor trabalho possível. Então, nós estamos fazendo parcerias com organizações que estão há mais tempo ali e, para ajudar nisso, nós compramos um estúdio, nós adquirimos um estúdio numa fusão com a Reach Beyond Canada. E esse estúdio hoje está sendo usado via satélite para transmitir programas evangélicos em diferentes línguas do Oriente Médio, árabe, persa, curdo e uma série de outras línguas, né? Para apresentar o evangelho ali, para milhões de pessoas. Inicialmente o projeto estava alcançando 5 milhões, hoje eu acho que passam dos 30 milhões. Então vou contar para você uma história tocante dessas. No Irã, o que você mais tem nas casas é parabólica. Se você ver fotos do Irã, você vai ver um monte de parabólica em todo lugar. Verdade. Né? Por quê? Não é permitido a mulher trabalhar fora de casa. Então, os homens da casa saem, a mulher passa a maior parte do dia sozinha em casa, com as filhas cuidando dos afazeres domésticos. E é entediante, muitas vezes. Então, muitos maridos presenteiam as suas esposas com uma parabólica. Um amigo nosso lá, que monta parabólicas, começou uma estratégia evangelística na surdina, porque é ilegal fazer isso, onde ele instalava a parabólica, ajustava os canais para as mulheres, mas os únicos canais que ele colocava eram evangélicos. E canais de outros locais do mundo, né? Evangélicos. Essa família, o pai faleceu. Eu acho que ele teve um ataque do coração fulminante e ficou deixando mãe e filha. Naquela cultura, no Irã, a mulher não conseguiria trabalhar fora de casa para sustentar a família agora com o marido falecido. E ela não tinha família, ele não tinha família que pudesse acolhê-la. Ela e a filha. Então, ela tinha duas opções. Uma era prostituir-se e a outra era se suicidar. E um tempo depois do falecimento do marido, ela conversou com a filha e disse: filha, eu não consigo me prostituir. Então, a mamãe vai terminar a própria vida. É a melhor coisa, a coisa mais honrosa que eu posso fazer. A filha, ouvindo a mãe falar isso, disse: mãe, se você morrer, o que vai ser de mim? A gente não tem família do papai para me acolher, então se você decidir isso, vai ser minha decisão também. E elas juntas decidiram que iam se matar no mesmo dia. Elas compraram veneno, a mãe preparou a última comida, colocou o veneno na bebida para tomar no fim e elas sentaram para jantar. Só que antes disso, a mãe foi procurar alguma coisa na cozinha que ela tinha esquecido e a Miriam decidiu ligar a TV, que tinha sido um presente do marido falecido. Quando ela ligou a TV, estava o canal evangélico lá que o técnico tinha deixado. E, por providência divina,
Isso não é uma coisa que qualquer ser humano controla. Por providência divina, quando ela ligou no canal, o apresentador estava falando na língua do coração delas, que é o persa, estava falando, se você está pensando em desistir da sua vida hoje, pare. Pare agora. E ela gritou, mãe, corre aqui, vem na sala, você tem que ouvir isso. E ela veio correndo assustada, o que está acontecendo? Sentaram e começaram a ouvir. Era um pastor falando do plano de Deus. Como ele tinha enviado o seu filho Jesus para morrer na cruz, para nos resgatar dos nossos pecados, mas de todas as mazelas dessa vida. E tinha esperança. Elas não precisavam desistir. E no final do programa, tinha um telefone que elas podiam ligar. E elas ligaram e conversaram. E foi assim que a gente descobriu a história. Porque quando você espalha uma coisa pelo satélite, é difícil, às vezes, você ter mensurar o alcance. Mas elas ligaram e perguntaram mais. E a pessoa que atendeu a ligação as conduziu para Cristo. E naquela noite, mamãe e filhinha que iam tirar a vida e entregaram a sua vida para Cristo. E agora estão sendo auxiliadas pela igreja, a igreja clandestina no Irã, que eu não sei se você sabe que é a igreja que mais cresce atualmente. Toda de forma clandestina por meio de mídia. Gente, que testemunho maravilhoso. Agora eu queria que a Kátia e a Miriam falassem um pouquinho. Me conta das experiências e como que vocês atuam dentro do ministério. Uma das experiências que eu tive, que foi muito marcante, foi há pouco tempo, nós estivemos na Floresta Amazônica e nós estivemos levando o Evangelho, juntamente com a Missão Seara, aos povos ribeirinhos da Amazônia. Nós ficamos mais de 10 dias num barco, levando a palavra, levando Bíblia, levando nosso material, as revistas evangelísticas. E em uma das regiões, eu conheci um garoto chamado Ismael, que ele, assim que a gente chegou nesse lugar, nos informaram que ele era uma criança problemática, que ele era uma criança difícil. E à medida que nós íamos em cada casa e falava de Jesus, Ismael ficava na janela prestando atenção. Ou às vezes ele ia atrás de nós e quando chegávamos numa família ele ficava prestando atenção. E quando estávamos indo embora, a gente estava esperando um barco chegar, ele sentou assim perto de mim e falou algo mais ou menos assim, que ele não tinha muito valor. E alguém tinha me falado, um tempo antes, que ele ficou assim depois que o pai dele tinha ido embora. E aí, ouvindo isso e também o fato de eu mesma vir de uma família sem essa referência paterna, eu pedi que ele chegasse perto, abracei para ele e falei assim, olha, eu queria te falar que você é muito amado, que você não tem culpa e que o seu pai pode ter ido embora, mas existe um pai que te planejou, que te ama e que você é muito especial para ele. E aí, ele chorou, ficou meio espantado e falou assim, eu quero saber mais sobre esse pai. E aí nós sentamos, eu falei com ele sobre Jesus e ele me deu a mão e ele queria fazer a oração, ele pediu e nós oramos, ele entregou a vida dele para Jesus. Mas o que mais me chama a atenção nisso é que quando eu o conheci, ele tinha um aspecto tão fechado, assim, ele tinha uma cara de mal. E à medida que nós conversamos e no tempo que eu fui embora, ele deu um sorriso, ele se iluminou e ele voltou a ser criança, porque ele era uma criança de 15 anos. Então, assim, o que mais me toca nisso tudo é entender o poder transformador do Evangelho. Nós estamos falando de Jesus e levando a palavra de transformação de vida, A Bíblia é a palavra viva do Senhor. E entender que nós somos agentes do Senhor e que nós somos embaixadores de Cristo. E uma simples palavra pode fazer a diferença entre a vida e a morte de alguém. Isso me enche de alegria e de motivação. Amém. Com certeza. Só de você falar, eu já fiquei imaginando o rostinho do Ismael. Porque é isso, depois que a gente descobre a palavra, vem o brilho, uma luz. A gente só... Gera vida. Gera vida. Vida. Me conta. Bom, eu sou da área administrativa e logística, mas sempre acompanho nas viagens ou nos Ignites, que são os treinamentos, E realmente são muitas histórias que impactam muito a nossa vida. Eu digo que nós saímos mais abençoados do que abençoamos pessoas, Essa história do Ismael que a Kátia contou foi muito impactante também para mim. Sempre que eu lembro, eu fico até emocionada.
mas é um privilégio levar a palavra de Deus. Certeza. E eu acho que cada um de nós temos que despertar. A igreja tem que despertar para isso, né? Então, por isso que nós estamos aqui, né? Dizendo que se eu fizer a minha parte, se Kátia faz, se o Arthur faz, o Jonathan, você, então a igreja de Deus vai expandir, vidas vão ser salvas. Né? Então eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui, de falar. Desculpa. O nosso moto é juntos podemos evangelizar o mundo. Está naquela sacolinha que eu dei para você, que nós vamos Florença. olhar daqui a pouco. Porque juntos a gente consegue fazer. O mundo é muito grande. Hoje são mais de 7 bilhões de pessoas. Isso. Se você tentar fazer isso sozinho, a gente não vai muito longe. Mas Exato. juntos a gente consegue. Exatamente. E uma coisa tão interessante, porque você vê, você está numa parte logística praticamente. E muitas pessoas têm esse dom da logística e não sabem o quanto que elas podem ajudar a colaborar para o reino. Exatamente. Então, cada um pode ajudar da sua maneira. Exatamente. Não importa a sua profissão, não importa onde você trabalha, não importa nada disso. Você tem que ter o coração disponível para o Evangelho, para levar o Evangelho para a obra do Senhor, né? E aí Deus usa, Deus coloca pessoas, Deus coloca, né, a organizações. Então, assim, Deus vai levando você, né, neste caminho e é só você realmente estar disponível, estar com o coração disponível, né? Então, quero agradecer vocês, a Rede Super, que está nos dando essa oportunidade também de compartilhar isso aqui. É uma alegria para a gente poder receber pessoas que querem levar a palavra adiante. Jonathan, agora, depois das dicas que você me deu, que eu aprendi a desossar um frango, me fala um pouquinho como que funciona o seu papel dentro de todo esse contexto. O meu papel é mobilizar mesmo, né, as igrejas. O que a gente tem observado nas igrejas que a gente tem ido, elas estão pensando muito em si, né, dentro, e tem feito pouco para fora, né, que é de compartilhar o evangelho. Temos visto um evangelismo meio de programas, né? É tal mês vamos ter um evangelismo. E aonde, na verdade, o evangelismo devia ser o dia a dia de cada pessoa, né? No seu trabalho, na sua academia, qualquer lugar que você esteja. Esse é o papel do cristão, né? Fazer o evangelismo dia a dia. Agora, me fala um pouquinho, a maioria das pessoas já assistiram, a questão, o que aconteceu no Mercury esse sábado? A gente teve um treinamento para 160 pessoas pela manhã e 160 à tarde, dando para eles ferramentas sobre evangelismo relacional. E esse é o material que eles receberam, dentre outros, né? Uma cartilha bem prática, com uma ministração fantástica, oferecida pelo Murilo Candelária, que é um membro da nossa equipe, que já teve que retornar para São Paulo. Ele chegou do Canadá num treinamento que nós tivemos lá 2 dias atrás, já viajou para cá e agora teve que retornar para gastar tempo com a esposa e com as 2 filhinhas, né? Mas esse material todo é explorado nesse treinamento e a gente vai aprendendo de forma prática, passo a passo, compartilhando dúvidas e perguntas dentro da própria equipe, né? Tem momentos de interação e saber como é que você pode levar o evangelho dentro da rede de pessoas onde o Senhor já te inseriu, de uma maneira natural, mas efetiva. A gente também fala para os nossos amigos vindo para o treinamento como utilizar alguns dos recursos que nós temos, né? Os principais utilizados aqui no Brasil até agora são a revista Esperança. E a revista Esperança, ela recebeu esse nome estrategicamente porque a primeira metade dela são trechos de 50 salmos que falam sobre esperança. Usamos muito essa revista durante a pandemia. Ela foi entregue em hospitais, a casas de repouso, onde as pessoas estavam muito isoladas. Ela está na nova versão transformadora, que é uma versão muito acessível para quem nunca leu a Bíblia antes. E você tem trechos aí de 50 salmos arrumados de uma maneira que tem uma leitura fluida, né? Essa é a primeira metade da revista. A segunda metade dessa revista é o Evangelho de João.
E no Evangelho de João, você terá alguns destaques para passagens evangelísticas, versículos evangelísticos dentro do próprio Evangelho, como João 3,16. E a gente ensina as pessoas como abordar alguém na rua ou num relacionamento mais profundo, apontando para essas passagens e explicando o plano de salvação. Mas se uma pessoa receber essa revista e não tiver tempo de ter uma explicação, ela no final ainda vai ter um passo a passo do plano redentivo de Deus em Cristo Jesus, e ela tem um QR Code aqui no fim que ela pode escanear e baixar de graça no seu Android, no seu iOS, o nosso aplicativo New Life, aplicativo Nova Vida, que ensina o Evangelho passo a passo, cada detalhezinho. Ele é um aplicativo apologético, para quem não sabe defender a fé cristã, ele te ajuda a fazer isso. Essa é uma das revistas. Eu vou ter que dar um recado. Gente, você que está assistindo, baixe esse aplicativo. Eu baixei, ele é surreal, ele é fantástico, ele é muito bom, muito didático, muito gostoso de você trabalhar com ele. Então, fica a dica, não deixe de baixar esse aplicativo. E ele é gratuito. Se você está querendo praticar as línguas, você tem mais de 100 línguas ali na Bíblia, né, para leitura bíblica. Você pode customizar, receber devocionais diárias. Vale a pena, vale muito a pena. Mas o meu xodó, Lorenza, é essa revista aqui, Faísca, que é feita para crianças, para levar o Evangelho para crianças. E ela tem na primeira metade o plano, a minha história, eu estou tentando achar o resumão aqui, das 12 verdades sobre a minha história com Cristo. Passo a passo, cada capítulo dessa revista vai explicando o plano de Deus na criação até a redenção. Primeiro, que ela é criada. A criança não é fruto de uma explosão, por acaso, um Big Bang. Ela não é descendente do macaco. Ela é um design, ela é um projeto perfeito de um Deus que a ama profundamente. Segundo, esse Deus a ama, ele quer ter relacionamento com ela. A terceira verdade que a criancinha vai aprender ali na revista, é que ela estragou tudo. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a realidade do pecado vai ser introduzida na mente da criança para ela entender que ela precisa de salvação. Essa é a primeira metade, ela é muito lúdica, tem caça-palavra, labirinto. A segunda metade dela vai ser o Evangelho de João, novamente. No finalzinho vai ter a mesma orientação que a esperança tem, com o plano de salvação. Aqui no finalzinho, conduzindo a criança para ir para o aplicativo New Life. E tudo isso à disposição da Igreja Brasileira sem custo. E, finalmente, Lourenço, eu só fazer a menção, esse material é para ambiente carcerário, é a redenção. E a base dela é a Carta de Paulo aos Romanos. E a gente tem a masculina, para a prisão masculina, e a feminina. Né? Muito importante essa. Acho porque você vê que tem um foco direcionado. Sim. Tá tudo muito linkado. Eu falo que é intencional. Tudo que é intencional é produtivo. Sim. Agora, me conta a respeito dessas Bíblias que estão do seu lado. Temos a Bíblia de estudo, que é oferecida, e a Bíblia para novos convertidos, onde a gente envia para novos convertidos que foram alcançados. E isso vocês enviam pelo correio ou vocês dão presencialmente na hora que acontece? Todo o nosso trabalho é feito por meio de parceria com as igrejas locais. A igreja local é a nossa principal parceira de ministério. Quando ela faz o trabalho, tem um treinamento, recebe as revistas para utilizar, a gente faz um acompanhamento com essas igrejas. E o pastor depois fala, olha, como fruto daquele trabalho, eu tive 50 pessoas vindo à igreja, sendo batizadas, eu queria poder dar a elas a palavra de Deus. E a gente envia aquelas Bíblias, a Bíblia menor ali, para o novo convertido, para que o pastor possa presenteá-la. O próprio pastor decide como ele vai presentear esse novo convertido. Mas para ambientes rurais, ambientes onde há mais carência, a gente tem uma Bíblia de estudo que é um presente para o próprio pastor, para que ele possa se aprofundar no seu conhecimento teológico e possa servir, pastorear a sua congregação de uma maneira melhor. Agora eu vi que tem uma outra. Isso. Esse material é fantástico. É outro presente. Uma tem um jeitão mais jovial, que tem aquele leão, né, para um adolescente que se converte. Aquela outra é um pouco mais tradicional, para um adulto ou uma vovó, um vovô que se convertem.
É a intencionalidade que a gente estava conversando. Sim. Agora, eu queria que você... Porque em março, em São Paulo, teve um evento. Eu queria que você comentasse. A gente vai olhar as imagens, você vai comentando pra gente? Sim, claro. Então, vamos lá. A gente reuniu várias pessoas no Mackenzie, lá em São Paulo, e teve o prazer de ter a Luzinalva e o Sérgio Granja conosco também fazendo toda a cobertura desse evento. É o Granda. Sérgio Granda. A gente apresentou o Ministério para o Brasil. A oportunidade de ter pastores, foram mais de 70 pastores conosco, por volta de umas 350 pessoas num culto que nós fizemos em celebração a Deus. O Paulo César do Logos dirigiu a gente em louvor a Deus ali naquele culto. E foi um período muito, muito precioso. Eu diria que foi um presente de Deus para a Sherwood Global poder fazer esse lançamento em março, apresentar à igreja brasileira o que nós temos à sua disposição. Olha, muita gente. Você vê que as pessoas estão ali totalmente envolvidas, dispostas. É o que a gente está falando. Quando o coração está aberto, tudo acontece. E aqui as pessoas que você vê de laranja ali são jovens que já estiveram com a gente nas nossas viagens missionárias. Então, ali era a Nicole escrevendo, ela pegando quem chegava, fazendo o registro, né? Ela estava com a gente numa viagem para o litoral baiano, onde nós fomos para várias ilhas, 5 ilhas da Baía de Camamu, levando o evangelho para pescadores. Que fantástico esse trabalho. E o Brasil receber essa nova maneira, né, de evangelizar de uma forma simples, mas direcionada, é um presente. Porque muitas vezes eu conheço várias pessoas que querem evangelizar, mas não sabem como e acabam deixando de fazer o evangelismo da maneira que deve ser feito. Eu queria também que você falasse um pouquinho da questão de São Paulo. Qual a sensação que você teve da receptividade dos brasileiros ao perceberem esse contexto que vocês trazem? Foi excelente. A gente saiu de lá com mais de 60 igrejas já registradas como parceiras para que a gente pudesse voltar, oferecer treinamento, começar a doar o material para ser utilizado. Em menos de um mês, essas igrejas já tinham compartilhado, esses pastores já tinham compartilhado com outros pastores, e aí a gente se viu com uma demanda incrível. Precisamos aumentar o nosso time. Aí a Kátia aqui de Minas já entrou. Eu já ia falar, Kátia, e as meninas ali já vão ter que acelerar. Jonathan foi a nossa última adição na equipe, né? Ele era tradutor nosso, ele ajudou grupos canadenses com tradução e se despontou pelo coração de servo que ele tem. E aí Deus nos deu a oportunidade, ele entrou aí no nosso time. E ainda ganhou uma pessoa que cozinha super bem. Sim. Você não sabia. Não sabia, descobri hoje. Ó, tá vendo? Então, a gente descobriu, além de ter um coração de servo, ter um coração também maravilhoso para nos ajudar, para poder alimentar na mesa, dar dicas. Queria muito, muito agradecer vocês. Vocês realmente são pessoas especiais. Desejo para vocês todo o sucesso do mundo. Gostaria só de saber qual é a próxima meta. Boa pergunta, Lourença. Essa organização se espalhou rapidamente por esses 47 países e grande parte do peso que ela tem atualmente está sendo sustentado pelo Canadá, onde tem igrejas pequenas. Eu não sei se você sabia que a média geral das igrejas canadenses é de 34 pessoas. A média de faixa etária das igrejas canadenses é de 65 anos. Então, é uma igreja que, se não se renovar, não alcançar a sua sociedade, ela não sobrevive mais uma geração. É essa realidade, num lugar que é um deserto espiritual, que Deus plantou essa roseira que é a Sherwood Global. Mas os recursos que estão vindo, que estão alimentando essa raiz, estão vindo todos do Canadá. E você pode imaginar o custo que é manter um ministério global. Quando nós viemos ao Brasil, eu fiz um desafio para o meu chefe. Eu tenho um chefe chamado Giorgio Gori. É uma pessoa super interessante, você tinha que conhecer. Um italiano que cresceu na África do Sul, hoje mora no Canadá.
E eu disse para ele, Jorge, se a gente for começar o trabalho no Brasil, eu queria que você me permitisse fazer algo diferente. Eu não gostaria que o Brasil fosse mais um campo missionário. Eu queria que o Brasil entrasse como parceiro. Um país como o Canadá, onde a gente vai tomar decisões, a gente vai fazer levantamentos de recursos, a gente vai recrutar brasileiros para irem nas nossas viagens internacionais, missionárias e nacionais. E ele disse, ok, Arthur, você topa o desafio? Eu disse, com a graça de Deus, sim. Então a gente abriu um CNPJ, estamos abrindo uma conta bancária, já tivemos 6 viagens missionárias populadas também com brasileiros, né? Vários brasileiros. E olha, Lourença, a gente tem... Só para o Brasil temos 8 viagens programadas para o ano que vem. Para o mundo, a gente está falando mais de 20 viagens. E você que está em casa, eu não sei que câmera eu posso olhar, você que está em casa, que ama missões, ou que acha que é interessante, mas talvez morre de medo de fazer evangelismo, devia conhecer um pouco mais a Share World Global. A gente vai te treinar, a gente vai te guiar. Quem sabe você vai comigo lá para Nicarágua e a gente vai pregar o evangelho na Nicarágua, ou lá em Moçambique, ou no Zâmbia. E juntos a gente vai aprender como fazer uma diferença no cenário mundial. Porque eu creio de coração que a próxima igreja que vai entrar na lacuna aí para alcançar o mundo, para ser um celeiro de missões, é o Brasil. A gente está vendo esse movimento que acontecia na Coreia do Sul esfriando. Os Estados Unidos ainda é o grande mantenedor de missões no mundo, mas a igreja brasileira atualmente é a igreja mais pujante da América Latina. Ela cresce com uma velocidade incrível. Amém. E ela é rica. Ela é uma igreja rica, ela tem recursos para abençoar o Brasil e o mundo. Então, o nosso projeto como Share World Global é: vamos ajudar a igreja brasileira a alcançar primeiro a sua própria casa. Vamos alcançar ribeirinhos, sertanejos, pescadores, a população surda do Brasil, mas depois disso, vamos para o mundo, abençoar esse mundo. Perfeito, perfeito. E eu queria aproveitar e dizer uma outra coisa. O ID é para todo mundo. Você falou, né? Há pessoas especiais. Nós somos, mas muitas vezes a igreja tem a ideia que existe um grupo separado para falar de Jesus. Não, todos nós fomos chamados e você pode participar de um trabalho de férias, você pode se organizar para estar num trabalho de um final de semana. Existem muitas possibilidades evangelísticas e a gente precisa se inserir em alguma delas. Agora, pelo menos o site. O site. Deixa, né, para o pessoal ter de referência o site, o Instagram. O Instagram está no ar, mas o site já está no ar. Mas se vocês quiserem... Site, Facebook. Isso, o site é shareworldglobal.com.br. shareworldglobal.com.br. Então vai ser tudo mesma coisa. Sim. Nós vamos para a mesa. E aí a gente vai descobrir a respeito. Vamos lá? Gente, olha que maravilha que ficaram as coxinhas. O que vocês estão achando? Lindas. Lindas, cheirosas. Mas antes da gente experimentar, eu gostaria de te convidar para orar pelo nosso alimento. Com certeza. Então, vamos lá. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de te pertencer. Obrigado porque hoje a gente pôde falar sobre como fazer o nosso Senhor Jesus mais conhecido entre os povos. E eu peço que a tua bênção esteja, Senhor, sobre esse programa, sobre toda essa equipe técnica, sobre a Lourença, sobre a Rede Super, Deus, que tem colaborado com a expansão do teu reino. É verdade. Que o Senhor abençoe também esse país, Deus. Que o Brasil continue a crescer e ser um manancial de águas limpas que vão ser espalhadas pelo mundo, Pai. Um celeiro de missões para trazer glória ao Teu nome, espalhando mais o nome de Jesus pelo mundo. Deus. E Deus, muito obrigado por esse alimento que o Senhor nos dá agora. Obrigado pela Tua provisão sempre fiel, sempre abundante. Que abençoe os nossos corpos e que a nossa conversa em volta da mesa também traga alegria ao teu coração. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Então agora vamos experimentar essa delícia. Então quer dizer que agora vocês descobriram. Temos um chefe, né? Vocês têm um chefe. Sim. Parabéns. Vou acrescentar na descrição do trabalho do Jonathan. Nossa, muito bom. Maravilha. Gostaram? Jonathan, você sabia que antes de terminar o programa, tem mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Vamos pedir para entrar?
Sim. Vamos pedir para entrar? Pode ser. Não vamos? Eu acho que... Parabéns pra você nessa data querida. Muitas Gente, hoje é aniversário do Jonathan. Enquanto a gente termina de cantar o parabéns aqui e a gente vai comer um bolo, o nosso programa fica por aqui. Que Deus abençoe. Um beijo e até a próxima. E é parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus ao seu lado, muitas bênçãos em sua vida. Que Deus te abençoe. 40 anos hoje, Laura. 40! É um aniversário significativo.